dá pra ter um bom briefing com a ajuda da inteligência artificial. Não precisa ser um ou outro, né? E como é que você faz um bom briefing com a ajuda da inteligência artificial? Não é você pegar e falar assim, faz um briefing pra mim disso daqui. Isso não é um bom briefing. Você pode chegar e falar assim, como que eu posso construir um bom briefing? E aí ela vai te dar uma série de informações que vêm de diversos lugares diferentes, que seria um pouco do equivalente de você ir fazer uma busca durante um tempo sobre como se constrói um bom briefing. E aí a inteligência também ela é um pouco espertinha para deixar... Você quer que eu monte um briefing para você agora? Que a pergunta próxima dela depois de te dar a resposta é essa, né? Sim. E não necessariamente você precisa fazer isso. Eu não vou montar. Oi, eu sou Matheus Ferreira, seja muito bem-vindo ao GKPBcast, um espaço para a gente discutir com um pouco mais de profundidade sobre tendências e cases de sucesso do universo do marketing e da comunicação. Hoje aqui comigo está Victor Alexandro e não temos a presença da Caroline, que não está passando bem. Mandem energias boas para Caroline, ainda mais a Carol gosta, né? De energia. A Genkidama formada por todos nós de energia para você, Carol. Alô, Carol, estamos com você, viu? A gente tá jogando aí boas energias para que você melhore logo. Que você encontre muitas penas no seu caminho. Nessa semana que você não vai vir pra cá. Ninguém vai entender nada de... Ela que tomou o banho dela de sais. Imagina a gente que ela prometeu. Ela prometeu um banho pra gente, eu acho que foi por isso que... Acho que ela nem tá doente nada, ela menteu atestado pra não trazer o banho que ela tá enrolando a gente faz 2 anos já. Vai chegar o Réveillon 2027 e ela vai estar com essa história desse banho dela aí. No episódio de hoje a gente vai falar do prompt versus briefing. Será que a gente tem mais paciência com as máquinas? Essa é a questão que a gente vai levantar aqui nesse episódio, porque quando é que você tá conversando lá com o ChatGPT, você vai cheio de dedinhos, vai lá, explica, né, coloca e fala e tenta de novo. Agora, se é com um ser humano, tá aí, ó, qualquer coisa me manda mensagem, que eu te explico o resto. A vida não pode ser assim, né? Vamos com calma. E antes da gente começar esse episódio, eu quero lembrar a todos aqui para nos acompanhar em todas as redes sociais e em todos os lugares, né? Procura por GKPBcast lá no Instagram, que você vai encontrar o nosso perfil, que sai não só os episódios, quando a gente sobe um episódio sai a publicação lá, sai também corte. E aí a gente tá planejando também trazer mais conteúdos, vamos ver se dá certo de trazer mais coisas para que a gente consiga interagir cada vez mais por lá também e não só por aqui, por onde você está assistindo, que é na plataforma de streaming, né? Tá assistindo pelo YouTube? Vai lá no Spotify, segue a gente, se inscreve lá no nosso canalzinho do Spotify também, pra gente ter essa comunidade bem engajada em todos os lugares. E procura aí, né, por GKPBcast, que é muito fácil de encontrar, a menos no TikTok, que é gkpb.oficial, e aí lá sai não só o conteúdo do GKPBcast, como também sai do próprio GKPB, muita coisa legal, como o Matheus falou, do marketing e da comunicação, e muita tendência sempre à frente de todos. Sempre à frente, pois é. Ó, quero dizer aqui pra vocês que a gente vai falar nesse nosso episódio de hoje. A gente vai falar um pouquinho da origem, né, desse tema do episódio, como foi que a gente chegou aí nessa comparação entre o briefing e o prompt. Vamos falar também sobre a forma com a qual a gente se comunica com a IA. Vamos falar também sobre produtividade versus empatia. Vamos falar da armadilha da eficiência e do impacto disso nas relações de trabalho. Então aguenta aí que depois da vinheta a gente vai debater o nosso assunto de hoje. GKPBcast. Então, começando aqui o nosso episódio para falar um pouco mais da origem desse tema, né? De onde que a gente tirou isso, porque muitos dos temas que a gente traz aqui são coisas que acabam acontecendo no nosso cotidiano e a gente não percebe até que numa hora daquele estalo. E o meu estalo foi um post que eu vi lá no LinkedIn de um rapaz chamado Marden Rodrigues, ele é diretor de tecnologia, e aí ele falou no post dele de como ele pediu uma ajuda para inteligência artificial e ele se sentiu muito organizado em solicitar essa tarefa para IA, né? Fazendo as perguntas certas e tendo paciência também, né? Quando a IA tem alguma dúvida e tudo mais. E como essa paciência não se mantém quando o relacionamento, quando o contato é com um outro humano. E aí eu pensei, poxa, acho que seria legal a gente falar disso no episódio, principalmente porque é algo que a gente vem falando já há algum tempo. Acho que desde 2023 a gente já fala dessa guerra com as inteligências artificiais e é algo que tem ficado cada vez mais comum
no nosso cotidiano, né? Então eu queria trazer essa discussão aqui um pouco mais, porque a gente tem 3 perspectivas diferentes, né? Hoje, infelizmente, a gente está aqui só com 2, a minha e a do Matheus, porque a Carol está dodói, mas vamos tentar fazer essa discussão aqui, tentar trazer essa reflexão de como a gente se comunica com inteligência artificial e como muitas vezes a gente não tem o mesmo tato para fazer essa comunicação com pessoas reais, né, Matheus? Cara, enquanto você tava falando aí, eu fiquei refletindo aqui. Eu acho que tem algumas coisas, né? A forma com a qual a gente se comunica com a IA, ela é mais cuidadosa, porque no fim das contas, a gente acredita menos na IA do que nas pessoas. Porque a gente acha que a IA precisa mais de contexto do que uma pessoa, né? Então, tem um exemplo desse cara aqui, né? Que ele tem 2 prints lá, um print é pedindo para IA, contexto da demanda e seu papel, ações que deve executar, requisitos que deve atender, objetivo, formato de saída, base de conhecimento para consulta, exemplos para usar como referência. E pedindo para o time, ele só joga um link lá do Forms no WhatsApp e cuida disso, por favor. É a mesma visão, só que ela tem interpretações diferentes. Eu acho que quando a gente faz isso, de só mandar um link para alguém do nosso time, a gente pressupõe que a pessoa tem todo o background que a gente está dando para IA na primeira vez. E isso é um erro de quem está pressupondo isso. Porque essa pressuposição, ela faz o fluxo se perder todo no meio do caminho, né? Então eu pressuponho que você vai julgar quais são os requisitos que tem que atender, qual é o que você já sabe qual é o contexto e não sabe, né? Eu acho que o que o prompt para IA comparado com o briefing deixa pra gente é um grandíssimo aprendizado de que no fim das contas a gente teria que ter esse mesmo cuidado com as pessoas. Acho que isso é fato, todo mundo vai concordar que todo mundo gostaria de receber um briefing completo, né? Tinha aquela história antigamente do precisa fazer isso, qualquer coisa me chama. Tipo, qualquer coisa me chama? Então resolve sozinho, né? Aí e se der merda, fala comigo depois. Depois eu vou te explicar. Não, então me explica agora. Para um pouco do seu tempo e explica agora. Eu acho que ele ainda foi generoso de mandar esse link e não colocar um áudio, né? De 5 minutos aqui. É verdade. É verdade. Porque é isso que a gente tem visto acontecer também, né? A pessoa manda um áudio de 5 minutos pra você, se vira... Pra ficar mais fácil? O áudio... vou mandar um áudio pra ficar mais fácil. Pra você, né, filho de uma puta? Pra mim, é muito mais difícil. E aí, acho que também demonstra um pouco de que maluquice é essa, o fato de que a gente acaba tendo paciência com a inteligência artificial para parar o nosso dia, para fazer o nosso trabalho da forma que ele deveria ser feito e não tem essa paciência com as pessoas e a gente pressupõe que ela vai adivinhar todo o demais contexto e inclusive muitas vezes depois essa pessoa é cobrada por isso, né? O que é muito doido. Sim, e eu acho que é um pouco do que vocês falaram até no episódio com a Ellen, se eu não me engano, sobre a experiência do consumidor, de que ela batia muito nessa tecla de que o óbvio precisa ser dito. A gente trabalha no cotidiano, muitas vezes a gente não tem o costume de dizer o óbvio. Por quê? Principalmente porque muitas vezes as pessoas se ofendem quando você diz o óbvio, porque fica parecendo que você tá pressupondo que a pessoa não sabe. E aí rola um pouco dessa questão do ego, que a gente já falou que existe muito no mercado publicitário, de todo mundo achar que sabe de tudo, e às vezes não. Mas o óbvio ser dito, às vezes, ele serve para colocar todo mundo na mesma página. E é justamente isso que a gente costuma fazer com o ChatGPT, de colocar o ChatGPT ou qualquer outro IA que seja, na mesma página que a gente, na mesma linguagem do que a gente está falando, né? E aí, eu até trouxe aqui um outro tópico da produtividade versus a empatia, porque com a IA, a clareza muitas vezes vai gerar o resultado. E com pessoas
pedir direito, ele já exige mais paciência, mais empatia e todo um contexto emocional, justamente porque a pessoa pode se ofender com o que você está tentando ensinar, a pessoa pode ter uma dificuldade maior, então, por exemplo, você vai explicar uma coisa para o chat GPT, dificilmente você vai precisar explicar a mesma coisa mais de uma vez. Você vai explicar, ele vai entender e segue o jogo. Para uma pessoa, não vai ser assim que vai funcionar. Então, você precisa ter esse processo de empatia para tentar, de qualquer forma, esclarecer o que é aquilo que você tá passando, né? É um bagulho meio... É muito mais complexo de lidar. Eu acho que tem uma questão aí. Eu acho que a inteligência artificial, ela é meio subserviente, né? Então, ela não vai te ofender, ela não vai te... Ela pode até te questionar, mas de maneiras muito sutis e em situações onde ela não te confronte, ela não vai te confrontar, ela raramente vai fazer isso, né? Tem umas alucinações meio malucas que a gente vê a galera publicar na internet em que isso até acontece, mas eu acho que esse é o ponto chave dessa história e que acho que é o ponto que a gente ainda vai debater muito enquanto sociedade, que é esse fator humano, né? Porque quando você faz um prompt para uma IA, você vai detalhar ele e tudo mais, você não está imaginando que ela vai se sentir ofendida em receber mais informação. Sim, vai ser ótimo ela receber mais informação no caso, né? Agora, se você estiver fazendo para uma pessoa, primeiro, pode ser que seja ótimo ela receber todas essas informações, o que normalmente é. Mas Sim. pode ser também que ela se julgue inferiorizada do ponto de vista de que, por que você está me explicando isso? Eu sei isso. Então, isso acho que é muito da relação humana das coisas, né? Por mais que uma IA já tenha o histórico daquilo que você está explicando, ela raramente vai te falar, por que você está me explicando tudo isso de novo? Eu já sei. Não, ela vai ignorar tudo e vai te dar a resposta. Eu acho que isso é um fator, inclusive, do sucesso da inteligência artificial. Eu acho que a OpenAI é uma empresa que sabe lidar com isso muito bem, porque o ChatGPT ele é muito melindroso para lidar com o usuário, né? Ao contrário do Gemini. Eu tava falando hoje, né, para você, que o Gemini me respondeu, eu sou só uma LLM, não sei isso aí não, foda-se. O Gemini é horrível. O ChatGPT não, o ChatGPT ele vai contornar, vai tentar fazer, em algumas situações, por exemplo, ontem mesmo eu tive uma situação que eu precisava resolver um problema de programação, e o ChatGPT não tinha as informações necessárias e ele ficou, não desista, vamos juntos, vamos tentar mais uma vez. E aí é um pouco isso, assim, a forma com a qual a OpenAI trabalha a inteligência artificial, porque também é uma forma muito deles de trabalhar a inteligência artificial, é se colocando como um assistente que nunca desiste de tentar te ajudar, né? Você vai ter outras inteligências artificiais que vão para outros caminhos. Eu uso muito o ChatGPT, não tenho usado muito outras inteligências, né, como Perplexity e Gemini, não uso muito, mas imagino que elas possam ter suas diferenças aí nesse sentido, mas acho que todas elas, de uma maneira geral, elas não te confrontam muito. Elas tentam te entregar o que você pediu com as informações que você deu. Mas acho que tem uma coisa interessante, que se você passa isso para o seu colega de trabalho, com poucas informações, ele faz com as informações que você deu, você não vai ter a mesma reação que você teria com a inteligência artificial, que é voltar e falar, não, tá faltando algumas informações, precisa disso, disso e disso. Você naturalmente vai pensar, fez uma porcaria de um trabalho, Sim. né? Sem se dar conta que se fosse uma inteligência artificial, você se culparia. Porque se a inteligência artificial não dá o resultado que você esperou, você se culpa por não ter dado informações suficientes para ela e você vai tentar de novo, né? Então eu acho que essa é a grande questão, né? E acho que isso vai um pouco dessa nossa falta de paciência com as relações humanas e esse nosso excesso de pressuposições de que as pessoas, na verdade, são super evoluídas a ponto de adivinhar coisas, porque em muitas dessas situações, se você não tem informação, não tem como adivinhar de onde ela vem. E eu acho que o pior de tudo é que acaba rolando um jogo daquele, tipo,
eu imaginei que você imaginaria, então você imaginou que eu imaginaria que você imaginaria. E aí no final tá todo mundo imaginando tudo, todo mundo querendo pisar em ovos pra ninguém ofender ninguém, quando a gente deveria partir do suposto que se a gente é colega de trabalho, a gente não quer se ofender de forma nenhuma, a gente quer coletivamente crescer ali e tudo mais. Mas fica muito difícil, né? Isso eu falo até de experiência própria mesmo, assim, de coisa de receber demanda, às vezes de falar, poxa, mas tá, eu sei fazer isso, não precisa ficar explicando tudo. E aí, uma das coisas que eu coloquei aqui é de como tentar evitar esse auto-julgamento e o julgamento do próximo e tentar ficar pressupondo tudo que vai acontecer, é justamente estabelecer processo, né? Pra se privar dessas situações desgastantes no cotidiano de trabalho. Porque muitas vezes a falta de processo para pedir um briefing, a falta de processo para se comunicar é justamente o que causa esses ruídos, né? Porque uma coisa que é engraçado, não importa qual processo que você tem, mas a partir do momento que o processo fica bom demais, fica muito fácil dele se perder no meio do caminho, porque aí você volta pro estágio de pressupor, né? Sim. Então tem que ser algo que você vai ter que ficar sempre em manutenção ali para conseguir evitar o máximo de conturbação durante a comunicação. Eu acho que a chave é a comunicação, né? Não sei nem se era pra gente entrar nisso agora, mas eu acho que a chave da solução disso é a comunicação, né? É a forma de se comunicar e eu acho que como é que fala? O compromisso com a boa comunicação, né? Sim. Porque a boa comunicação, ela é necessária em todos os aspectos, em todos os ambientes, dentro de um ambiente de pessoas que são formadas em comunicação, como é o nosso caso, né? E no meio do caminho, a gente acreditar que as coisas estão subentendidas é o que vai criar todo esse ruído nessa comunicação que a gente vê no dia a dia. E eu queria já entrar no próximo tópico que a gente deixou aqui, que se trabalhar corretamente virou sinônimo de IA. A gente está vendo uma baita de uma discussão hoje em dia, se travessão é coisa de IA, né? Usou travessão, acabou. Foi o ChatGPT que fez esse texto aí. E aí isso deixa um exemplo aqui também de uma outra publicação do LinkedIn, nesse caso aqui do Guilherme Godoy de Freitas, né? Que você colocou aqui, que ele fala que está assustado com a inteligência artificial, mas sinceramente está mais assustado com a forma como a gente anda enxergando a própria inteligência humana. E aí tem um print aqui de uma conversa de WhatsApp que uma pessoa faz uma pergunta acho que aparentemente está desenvolvendo uma identidade visual, né? E aí a pessoa está coletando informações, fazendo um briefing ali, e fazendo perguntas, e aí pergunta, ela cuida de crianças com TEA ou outros transtornos? Aí seria só a logo mesmo, mas eu queria falar com o humano mesmo. Você é um bot, certo? Não, sou um humano. Eu só tô coletando informações para desenvolver seu logotipo, que a gente já passa tudo pro designer. Entendi, mas de onde você tirou o termo TEA? É transtorno do espectro autista. E como você sabe? É bem comum. Da onde eu venho, a gente normalmente acha isso comum, né? Sim. E aí a pessoa achou que era um bot só porque usou o termo TEA para transtorno do espectro autista. E aí ele traz isso, né? Hoje em dia, se a pessoa fala qualquer coisa, se a pessoa tem contexto, se a pessoa tem bagagem cultural, se a pessoa tem um esforço cognitivo ali para se comunicar com você de uma maneira correta, a gente já está achando que é inteligência artificial. Isso é mega bizarro, né? Sim. Porque isso, na verdade, mostra o quão falido tá a inteligência humana, né? Nas comunicações, né? Não que as pessoas não tenham esse conhecimento, mas como é que elas estão se comunicando, né? Para serem vistas como seres humanos. Então quer dizer que vamos todo mundo ficar bem burro, deixar os nossos textos horrorosos, parar de usar travessão para não parecer uma inteligência artificial?
E cada hora aparece um apontamento novo. No começo era não, porque se tem emoji, foi criado por inteligência artificial. Não, se usa travessão, foi criado por inteligência artificial. Não, se tem frases curtas, é porque foi criado por inteligência artificial. E aí você se vê nessa guerra de tentar identificar o tempo inteiro o que é inteligência artificial e o que não é. E aí teve uma outra coisa que, nesse post mesmo do Guilherme Godoy, aqui a gente tem um comentário aqui da Mariana Ferreira Faria, que ela fala que ela postou um texto e percebeu uns erros no texto dela. Só que quando ela foi corrigir o erro, ela falou, não, vou deixar os erros aqui para aparecer, para ficar ciente de que foi natural, de que fui eu que escrevi o texto. E aí, é justamente o que você falou, a gente vai ficar tateando com tudo que a gente faz para ficar evitando parecer inteligência artificial, porque ao mesmo tempo que a gente tem medo de parecer inteligência artificial, tem gente que fica tentando identificar inteligência artificial. Então, eu não sei exatamente, eu acho que tentar identificar a inteligência artificial em tudo é um problema, tanto quanto usar a inteligência artificial em tudo. Tiveram algumas outras referências que eu usei para pegar esse texto aqui, que eu acabei perdendo o link, mas no próprio LinkedIn e até no Twitter, a gente viu casos de entrevista de emprego, que a pessoa se aplicou para entrevista de emprego, colocou um texto lá e aí recebeu a negativa de que o texto foi passado por uma ferramenta de detecção de inteligência artificial e o texto foi detectado como 90% de inteligência artificial. E aí a pessoa respondeu, esse é um texto de 2014. Como é que tem inteligência artificial num texto de 2014? Então, assim, fica um pouco complexo. Eu acho que o caminho ideal seria avaliar a qualidade e não se é inteligência artificial ou não, porque se você se pega nesse caminho de detetive de inteligência artificial, é muito fácil você se perder, igual a pessoa do print aqui, que achou que uma pessoa não saberia o que é TEA do transtorno do espectro autista, sabe? Sim, é bem preocupante. Eu acho que tem isso que você falou, que o fiscal de IA, né, ele é chato também, ele é um personagem muito ruim nessa história toda, porque ele tá tentando tirar o valor daquilo, né? Quando você fala, isso é IA, o que você tá de maneira, talvez até inconsciente, dizendo, isso não tem tanto valor, porque não foi você que fez. Sim. Por que não fui eu que fiz? Porque diante da sua ótica eu não tenho capacidade para fazer esse texto? Porque no final das contas é isso, né? Eu já peguei textos meus e coloquei em ferramenta de identificação de inteligência artificial e detectou, tipo assim, 40% desse texto é IA, e não era. Né? E ao mesmo tempo eu gerei textos com IA e coloquei nessas ferramentas e falava 20% desse texto é IA. Então, assim, você vai usar uma IA para verificar se o texto é IA. É igual aquelas pessoas que ficam, Grok, isso é verdade ou não? Fica lá no Twitter o dia inteiro, né? Grok, essa imagem é real ou não? Aí o Grok vai lá, é uma imagem que nitidamente é uma inteligência artificial, fala, não, essa imagem não tem qualquer sinais de inteligência artificial. Porra, claro que tem, é nítido, né? Como tá ali. A voz do Grok é um narrador. Eu imagino o Grok assim. Agora, não é. Nunca tinha parado pra pensar como eu tinha imaginado a voz do Grok. Personificando inteligências artificiais. O ChatGPT fala português com sotaque, né? Ele fala meio assim. Eu acho muito sensual, engraçado. Né? Às vezes eu converso com ele só pra ouvir ele falando assim. Vou te explicar um pouco de como Aí funciona. Fala, por que você tá com sotaque? Ele, eu não estou com sotaque. Tudo bem, agora eu vou mudar meu sotaque. Fala, não mudou porra nenhuma, Grok. Me desculpe, agora eu mudei meu sotaque. Sim. É exatamente esse o ponto. E aí um outro ponto que eu queria trazer aqui é, se a gente usa inteligência artificial para estruturar tudo, partindo do suposto que a gente vai utilizar a IA para ajudar a gente, como que a gente mantém a nossa sensibilidade, a nossa autenticidade e a empatia, né? Como é que a gente consegue... E aí eu acho que a gente vai para aquele tema que você falou que a gente não devia ter tentado antes, que é tendo uma boa comunicação, né? Acho que o pior da comunicação é que a gente pressupõe que a gente sabe se comunicar só porque a gente fala. Mas se comunicar é muito mais complexo do que parece, né? Tentar deixar tudo bem explicado
é muito mais difícil do que você criar um prompt ali para inteligência artificial. Você precisa ter a capacidade de interpretação não só de texto, mas do ambiente, da pessoa e ter a empatia para saber como você vai falar as coisas, né? E eu acho que isso é uma das coisas mais difíceis assim da comunicação. Cara, é um dilema, né? Eu acho que no fim das contas é isso que torna a gente seres humanos, cara. Eu acho que óbvio, né? Além do nosso polegar opositor, que nos ajuda muito, eu acho que a comunicação, o estabelecimento de padrões de comunicação de uma linguagem, né? É o que torna a gente humano. E o que as ferramentas, o que os robôs tentam fazer é emular essa nossa humanidade e se parecer com a gente, né? Tem um cara que fez um teste uma vez, porque eu não sei como tá hoje em dia no ChatGPT, mas quando o DeepSeek veio e abalou todo mundo com aquele Deep Thinking lá, que era você meio que via a inteligência montar a estrutura da sua resposta antes dela dar a resposta, Aham. teve uma pessoa que foi a fundo nisso e viu. Eu não sei como é que faz isso, tá? Mas basicamente os cálculos matemáticos todos que a inteligência artificial faz para montar a nossa resposta. E a pergunta era: era alguma coisa do tipo assim, você pensou isso? E ela fazia vários cálculos matemáticos sobre qual deveria ser a resposta. E a resposta é: sim, fui eu que pensei nisso. Mas não, ela não pensou nisso. Ela fez uma série de cálculos matemáticos e chegou à conclusão de que a melhor resposta era dizer: sim, eu pensei isso. Por que isso mudou muito a minha forma de enxergar a inteligência artificial? Porque ela parece muito lúdica pra gente. Eu lembrei agora que eu vi a coisa mais maluca da face da Terra semana passada. Eu tava num post do Olhar Digital e entrou uma pessoa, eu devia ter salvado esse link. Entrou uma pessoa e falou assim: gente, me ajudem por favor, assinem essa petição. Qual era a petição? Era um pedido encarecido, apaixonado, para que as empresas donas das inteligências artificiais não desativassem os modelos antigos. Porque o que acontece? Que eu nem sabia, descobri lendo essa bobeira que eu li. Você desenvolve uma relação afetiva com aquele modelo. É bizarro, né? Não, mas isso aí eu queria muito ser um psicólogo eu ia fazer uma tese de doutorado disso. Porque, basicamente, o que acontecia? A pessoa desenvolvia uma relação afetiva com aquele modelo. Quando a empresa vem e atualiza o modelo, ela apaga tudo aquela relação que foi construída e vem outra personalidade ali para falar com você. E é como se tivessem matado aquele modelo com o qual você se relacionava e trouxessem um novo. É uma petição para que o governo obrigue as empresas a manterem os modelos antigos para eles continuarem se relacionando, porque eles acreditam na consciência das inteligências artificiais. Caralho. Já chegamos nesse nível já? Chegou. E tinha 150 assinaturas. Caralho. É mega bizarro, né? Porque a gente vai pra isso que no final das contas, assim, a gente vê a inteligência artificial de uma forma romântica. Não do sentido afetivo, não do sentido sexual da coisa, mas do sentido afetivo da coisa. Sim. Né? E a gente enxergar isso, a gente se esquece que no final das contas é um computador que tá lá no Vale do Silício fazendo um monte de cálculo. Gastando litros e litros d'água. Então, assim, no final é isso, né? Que é a inteligência artificial. É input e output, né? Você vai colocar alguma coisa, ela vai te devolver outra coisa. Não existe um raciocínio, não existe um pensamento, não existe nada disso. Eles chamam disso porque isso dá muito dinheiro, né? Então, você fala deep thinking. Então, eu estou com um pensamento profundo em cima do que você acabou de me dizer. Não, tem uma máquina, uma porcaria de uma placa da NVIDIA que tá lá rodando loucamente, gastando energia para te fazer um cálculo ali num momento, num período de tempo curtíssimo, para te dar a resposta. E tem uma coisa até engraçada. Peraí, você tá querendo dizer que o Thomas
Meu amigo Thomas Ah do lá. ChatGPT, ele não é uma pessoa real? Ele assinou. Eu tenho certeza. Foi você que criou a petição, né? O Thomas não não. morrer, né? O Thomas, Não, o mas Thomas eu é um conver- indiano que tá lá respondendo assim. Mas eu converso com o Thomas. Eu chamo ele de Thomas. Aí, ó. Mas é isso, assim, tipo, a gente cria, eu acho que também isso é da nossa parte humana. Sim. Criar essas relações afetivas e emocionais com a inteligência artificial, né? Mas no fim, não é nada mais do que uma série de cálculos matemáticos. Eu tenho uma outra coisa também, que uma vez alguém me falou assim, você já fez terapia com a IA? Eu falei, não, eu tenho medo, né? Tenho muito medo de fazer e gostar, né? Meu medo não era fazer e achar um lixo. Meu medo era fazer e achar muito, muito bom. E depois de muita gente me falar disso e também de ver várias discussões, eu tentei. Tipo assim, tentei ter uma sessão de análise ali. Só que eu sou meio maluco, né? Eu falei que eu queria algumas coisas específicas. Tipo assim, ó, eu quero que a sua orientação seja pautada na psicanálise, com textos de Freud, de Lacan e de pessoas que eu conhecia, que eram pensadores que falavam muito bem sobre psicanálise, então eu direcionei. E respostas muito legais, extremamente frias, mas sabe o que foi mais frio dessas respostas? Porque eu mandava um texto desse tamanho e ela me respondia em 2 segundos. Não tinha nada de humano nisso. Porque não dá tempo de ler, não dá tempo de refletir, não dá tempo de pensar. Como é que você me trouxe todas essas respostas em 2 segundos? Aí eu mandei, você pode demorar um pouquinho pra me responder, por favor? Finge E que aí, tá pensando. aí ele ficava fingindo que tava pensando. E isso me trouxe um certo conforto. De parecer que eu tô realmente falando com um ser humano que tá pensando, que tá considerando aquilo que eu tô falando e não que tá fazendo uma série de cálculos matemáticos sobre o que eu tô falando. Então, voltando aqui pra nossa história, o que eu vejo é isso, a gente acaba criando essa conexão, essa relação com as inteligências artificiais, mas no final nada mais são do que uma série de cálculos matemáticos que vão se basear em coisas que você está dizendo e em coisas que o restante da humanidade já produziu. E no final das contas, se a gente não souber como falar com uma inteligência artificial, a gente não vai ter resultados satisfatórios. Se a gente não souber como falar com as pessoas, a gente não vai ter resultados satisfatórios. Ah, mas para falar com uma pessoa é diferente de falar com a outra pessoa. Sim, para falar com uma inteligência artificial também é diferente de falar com a outra. Se eu quiser uma imagem muito legal, eu vou pro Nano Banana do Google. Se eu quiser um texto legal, talvez eu vá pro Perplexity, talvez eu vá pro Claude, talvez eu... Inteligências artificiais diferentes têm resultados diferentes, pessoas diferentes têm resultados diferentes. Então, no final das contas, a gente tem muita... Na comunicação não tem certo e errado. Você tem que descobrir o caminho. E dá trabalho descobrir esse caminho. Por isso que é mais fácil voltar lá pro ChatGPT e mandar para ele, porque ele vai ter essa posição meio subserviente dele de te responder mais ou menos ali dentro do que você está esperando que seja respondido de uma forma amigável. E as pessoas nem sempre vão estar dispostas a fazer isso. Mas acho que esse é o grande segredo da relação humana e é o que, cara, pra mim esse é o tesão da nossa profissão, assim, é entender isso. E assim, eu erro pra caralho nisso também, direto. Todos os dias eu fico pensando como que eu posso fazer pra me comunicar de forma mais efetiva em todas as esferas, seja pra fazer um story pro meu público, seja pra conversar com vocês aqui dentro da empresa, seja pra falar com a minha família, com o meu namorado, com qualquer pessoa, porque eu acho que o segredo mesmo é entender que a comunicação é quase que uma entidade viva que a gente precisa aprender a domar, assim. É fluida, né? É um negócio que é muito fluido e eu acho que eu queria pontuar dentro das coisas que você falou, inclusive era uma pauta que eu ia trazer de falar dessa parte da terapia com o ChatGPT que você falou e vai muito de encontro com aquilo que você já tinha falado lá um pouco mais pro começo, porque a inteligência artificial raramente vai te confrontar. Então, por isso que é muito perigoso que as pessoas façam terapia pelo ChatGPT ou que mantenham essa relação de intimidade com o ChatGPT, de desabafar e tudo mais, principalmente porque as pessoas acabam perdendo, justamente faz parte da nossa humanidade, a gente perde esse tato de que, poxa, eu tô falando com um robô, né? Então a gente já viu acontecer e tem se tornado, infelizmente, cada vez mais
rotineiro da gente ver. Recentemente teve caso de suicídio da pessoa falando com o chat GPT. Já teve caso também de um outro rapaz que acabou cometendo um crime porque o chat GPT endossou. Teve uma outra menina que delirou completamente e o chat GPT afirmou que ela era a rainha da hipotenusa lá e ela permaneceu ali no estado de psicose absurdo que ela tava. Então é um pouco disso. E aí chega nesse ponto justamente de como é que a gente faz para relembrar as pessoas o quanto a comunicação precisa ser exercitada, né? Porque qual que é o risco da gente começar a exigir das pessoas de verdade a velocidade, a clareza e a disponibilidade 24 horas que a gente tem de uma inteligência artificial? Porque isso já aconteceu muito com o WhatsApp. Quando o WhatsApp chegou, a gente acabou perdendo aquele negócio de entrar na internet e sair da internet. Todo mundo tinha que estar disponível 24 horas por dia. A minha mãe tem isso, a gente já conversou um pouco em outros episódios, de que as pessoas mais velhas têm isso, de que acham que você tem que estar 24 horas por dia disponível porque você está ali no WhatsApp. E aos poucos, a inteligência artificial está se tornando isso, porque chega num ponto de que você fala assim, não vou pedir para fulano de tal porque eu vou pedir para IA, a IA faz aqui agora, rapidinho. E até que ponto isso é prejudicial, não só para nós mesmos, que vai exercitar muito o nosso imediatismo de querer tudo para agora, que vai deixar a gente muito mais ansioso como sociedade, que vai precisar que a gente precise... vai fazer com que a gente precise de tudo o tempo inteiro, na hora que a gente quer. E como é que... Eu tento fazer esse exercício muito de buscar ajuda humana para coisas que eu poderia resolver rapidamente com inteligência artificial. E, além disso, eu tento me forçar a sair de casa para ter mais relações humanas no decorrer da minha semana, assim, sabe? Porque senão a gente fica muito preso a esse imediatismo da rede social, do chat GPT, e a gente acaba perdendo essa parte da comunicação de como é gostoso se comunicar com alguém, de trocar com uma pessoa que você tem uma imprevisibilidade na resposta. Porque o chat GPT ele não tem. Você sabe que você vai perguntar A para ele vai te responder B. Não tem a possibilidade de você perguntar A para ele e ele acabar mudando o idioma e te trazer uma nova perspectiva que você sequer tinha imaginado, sabe? E eu sinto que essa é uma armadilha que a gente tá caindo como sociedade e fica um pouco mais difícil de saber como a gente faz para sair disso. Você não tem essa impressão? Tenho, mas acho que eu quero fazer um pouco de um contraponto também em relação ao que você falou. Eu tenho um pouco de medo de romantizar demais também a relação humana. Às vezes pode ser uma grande merda a relação humana, né? Às vezes lidar com algumas pessoas é um saco mesmo. Sim, e às vezes eu prefiro falar com uma inteligência artificial do que falar com algumas pessoas também. Por que eu tô falando isso? Porque assim, é meio óbvio que um ser humano é muito mais capaz e muito mais complexo do que qualquer inteligência artificial que a gente tenha hoje. Ele não pode ter a mesma agilidade de uma inteligência artificial, justamente no que eu falei, em realizar cálculos matemáticos, que é para isso que um computador serve, né? Por isso que ele chama computador, né? A grande questão é entender em que momento uma inteligência artificial é relevante e que momento uma pessoa é relevante. E eu acho que a vida tem isso. E acho que para a mesma coisa também você pode ter duas respostas diferentes. Eu vou dar um exemplo. Eu tenho feito diversos projetos, diversas coisas diferentes e tudo mais, e eu desenvolvi um projeto de um plugin para WordPress e eu queria um logo. Mas, cara, eu não queria mergulhar numa jornada de criação de identidade visual, que é a clássica, que é de fazer uma pesquisa, de ir atrás dos elementos, de comparar formas e de, sabe? Eu só queria um logo. Eu só precisava de um logo rápido para preencher alguma coisa ali que eu precisava rápido, porque a forma em si não tinha muita relevância para mim. Eu dei as informações, fiz o prompt e tal. Foi, voltou. Depois de uma, sei lá, na terceira, quarta imagem já tinha algo bom, algo legal, que eu gostei do resultado. E depois mexi pouquíssimo e usei exatamente como tinha sido, né? Não exatamente, mas muito próximo do que tinha me sido dado. Ao mesmo tempo
que agora, né, que a gente veio com essa história de identidade do GKPB, que é o projeto mais importante da minha vida, eu sequer cogitei fazer qualquer coisa com inteligência artificial, mas não teve nenhuma hipótese. Eu nem cheguei na inteligência e falar assim, ó, esse aqui é meu logo, vê uma versão atualizada moderna pra mim, porque eu não quero nem interferência da inteligência artificial no que eu vou ter de resultado final. Eu não quero nem uma inspiração que venha da inteligência artificial, porque pra mim ela não vai agregar em nada nisso. Porque é uma coisa completamente diferente que e aí eu fui atrás de pessoas que são profissionais, humanos, que eu conheço, que eu confio, que eu sei do trabalho, e que a gente vai desenvolver um projeto durante 6 meses, porque eu sei que isso leva tempo para ser construído, porque eu quero que isso leve tempo para ser construído, porque eu quero que a gente tenha inúmeras discussões sobre isso, porque eu não quero que a gente chegue numa conclusão na segunda imagem que eles me apresentarem, porque eu quero que a gente construa isso com todos os aspectos humanos dessa relação. Sim. E é o mesmo resultado final, um logo, né? Exatamente o mesmo resultado final. Então, o que eu fico dessa história? Que a inteligência artificial, para mim, na minha concepção, ela vai fazer trabalhos que não são tão relevantes. Ela vai fazer trabalhos que não são tão importantes. Ela vai fazer trabalhos que são corriqueiros. Então, a terapia é algo muito importante para mim. É algo de muito valor para mim. Mas se eu tenho uma dúvida existencial, eu posso ir lá e fazer uma pergunta qualquer e ver como seria a resposta da inteligência artificial, e aquilo não vai mudar a forma que eu vou me enxergar na minha vida, mas vai ser uma resposta que eu vou querer saber, né? Por exemplo, como Freud via o relacionamento, sei lá, como é o amor na visão da psicanálise freudiana. Eu vou fazer uma pergunta dessa para a inteligência artificial e vou ter uma resposta que vai parecer que eu estou falando com um baita de um psicólogo especializado em psicanálise. Mas é uma resposta fria, pronta, feita a partir de uma série de textos do Freud e reordenados de uma forma para mim, né? Que é basicamente isso que a inteligência artificial faz. Então, o que eu tenho feito e o que eu acredito que aos poucos a gente vai começar a fazer é delegar para a inteligência artificial esses trabalhos mais banais e deixar para o ser humano os trabalhos que são mais profundos e que precisam dessa profundidade para ter um resultado legal. E eu tenho tentado fazer isso no meu dia a dia e tenho apostado nas pessoas para fazerem cada vez trabalhos que tragam o máximo dessa humanidade para dentro do trabalho, porque acho que é para isso que a gente contrata pessoas reais e não máquinas. Então, tudo que for possível ser automatizado, não vamos fazer com pessoas reais, vamos deixar as pessoas reais para pensarem e chegarem na complexidade humana que a gente precisa para fazer alguns trabalhos, entendeu? Legal. Não, bem legal, bem legal. É isso que eu acho que as pessoas deveriam buscar mesmo. Eu acho que faz sentido essa conexão, é uma linha que acaba sendo bem tênue, mas trazer do ponto de vista da importância, acho que é um norte bem legal para se seguir. Eu tinha colocado aqui uma outra pergunta que era pra gente discutir, que é se você acha que essa busca por eficiência da inteligência artificial, se ela vai empobrecer a criatividade. Já empobreceu, eu acho. Eu acho que começou eu acho que começou a decair quando começou aquelas trends de fazer arte com inteligência artificial. Eu não sei se você vai na minha mesma linha, mas eu acho que quando todo mundo começou a postar aquelas imagens de inteligência artificial dos estúdios Ghibli, tudo cagado, tudo feio, tudo mal diagramado, eu acho que a partir daquele ponto a gente começou... Porque aí a gente começa a empobrecer os nossos critérios. A gente começa a não ligar tanto assim para minuciosidades, que é justamente onde a criatividade tenta solucionar. A criatividade, ela entra para trazer algo que seja diferente, algo que seja que solucione, algo que faça os olhos das pessoas brilharem, assim. A criatividade é algo que destaca a nossa humanidade. E se tudo é feito com um prompt ali rapidinho, ele não precisa ser criativo, ele não precisa ser perfeito, ele vai estar pronto, sabe? Eu tenho essa percepção de que... Eu chamo isso de criatividade vazia, né? É criatividade vazia pra mim, esse tipo de coisa. Mas, não sei se você terminou o que você tava falando. Não, pode ir. Tem uma coisa muito importante nisso, que eu tenho tentado também separar um pouco algumas coisas. Por exemplo, essa história da gente fazer trend nas redes sociais. A minha pergunta é... Isso existiria
se não existisse a inteligência artificial, você ia contratar um ilustrador do Estúdio Ghibli para fazer você? Não ia. Então eu não vejo muito problema, tá? Porque para mim é uma grande brincadeira. Aham. Agora, se eu tenho uma empresa de animação e delego para uma inteligência artificial toda a parte criativa e lanço um curta feito inteiramente dentro de inteligência artificial, isso existiria se não tivesse inteligência artificial? Sim. Se ele quisesse lançar um curta, sim. Precisaria de ilustradores e precisaria ter uma criatividade envolvida nisso, né? E aí eu acho que é onde empobrece. Porque você troca uma coisa pela outra e uma coisa totalmente sem alma e que é, no final, né, um rearranjo de padrões antigos. E aí é quase que um plágio, né? Sim. E a gente tem uma série de processos em relação a esse tipo de coisa, né? Porque ele vai rearranjar padrões estéticos e visuais que um computador consegue identificar dentro da imagem e vai criar uma coisa nova baseada em algo que já existe. Eu acho muito difícil, eu nunca vi nada até hoje que uma inteligência artificial fizesse que fosse efetivamente original do ponto de vista até estético da coisa, né? E visual. Sim. Porque é isso, ela trabalha com um treinamento prévio, não tem outra solução, né? Ela não vai criar coisas totalmente diferenciadas, né? Então, para mim, empobrece nisso, assim, quando você tira a criatividade real, humana das coisas, até num texto, né? Se você tem um jornal, se você tem um site, um portal de notícias, você bota lá um texto com inteligência artificial, você teria aquele texto antes? Sim, seria escrito por um humano, né? Porque você só pode ter um portal de notícias se você tiver alguém escrevendo. Sim. Então, se você tira uma pessoa que está escrevendo e bota um texto feito totalmente por inteligência artificial, você empobreceu totalmente o seu conteúdo, né? E isso pode ser levado para todos os lugares, né? Uma coisa que a gente viu, já todo mundo está voltando atrás, no atendimento ao cliente, todo mundo achou que a IA ia ser a solução do atendimento ao consumidor, né? Todo mundo achou isso aí de maneira global, de gente lá da Índia, da China, todo mundo achou que a inteligência artificial resolveria todo o problema de custo pro pós-venda no mundo. Todo mundo que implantou isso está voltando atrás. Isso não funciona. Não funciona de maneira alguma, porque nem sequer para responder perguntas que são muito comuns, muito corriqueiras e muito semelhantes, a inteligência artificial, se sair isso daqui do previsto, ela se perde completamente e não tem uma comunicação. E não tem o tato, né? O tato, eu acho que quem trabalha com atendimento ao cliente, eu acho que é uma das profissões, assim, se a gente for listar profissões que são desvalorizadas, a gente vai ter uma penca, mas o atendimento ao cliente, ninguém dá devida importância, né? Porque você pegar uma pessoa ali que tá maluca da cabeça já, porque ela tá tentando resolver um problema e ela não consegue, e aí você joga essa pessoa pra falar com um robô, pô, você acabou com a vida, com a reputação da sua marca. Sabe? É muito importante que você tenha uma pessoa ali que ela é muito bem capacitada, muito bem treinada para guiar essa pessoa que tá com um problema para que ela fique menos frustrada possível. E aí, eu acho que justamente esse é o ponto, né? Poxa, é o mínimo de qualquer espaço. Ninguém quer ter uma experiência ruim como consumidor. Ninguém quer ter. E aí, se você tem uma marca e você joga as respostas dos seus consumidores para robô responder, é abrir mão do contato mais próximo que você vai ter com uma pessoa frustrada com o seu produto e serviço, sabe? E é realmente muito, muito complicado. E vai de encontro aqui com o que eu queria trazer sobre esse impacto nas relações de trabalho, que é assim, tipo, a gente tem novas profissões surgindo, né? O famoso aí engenheiro de prompt, que é a pessoa que sabe escrever bem, sabe se comunicar bem com a IA, sabe gerar um bom prompt. E aí, eu queria saber, a gente teve alguns episódios atrás, a gente falando sobre a ascensão do gerente de projetos nas agências e tudo mais. Será que a gente vai ter uma ascensão da galera do atendimento também, de gente que as pessoas estão se comunicando tão porcamente
que vai ter que ter esse profissional necessariamente do atendimento para que ele consiga traduzir o que tá todo mundo falando e colocar todo mundo na mesma página? Cara, eu nunca tinha parado pra pensar nisso, mas eu acredito que sim. E acho que pessoas com boa comunicação vão ser cada vez mais essenciais dentro dos processos. Porque também tem pessoas que não sabem se comunicar, né? É. Também tem isso. Tem atendentes que não sabem se comunicar e não servem para esse tipo de serviço também de atendimento. Mas eu acredito que sim. Eu acho que a gente vai ver um grande... eu acho que a gente já está percebendo isso. Tá difícil se comunicar em qualquer lugar. Seja num colégio, seja no trabalho, seja no ponto de venda. É difícil se comunicar, é difícil se fazer entender. É difícil, às vezes, até compreender o que a outra pessoa está falando, mas acho que mais difícil é se fazer compreender, né? Sim. Então eu acho que sim, acho que especialistas em comunicação vão ser as pessoas mais requisitadas nos próximos anos aí, porque eu acho que apesar da inteligência artificial ter enganado todo mundo de que ela sabia fazer isso muito bem há 2 anos atrás, hoje qualquer pessoa que tenha mergulhado minimamente nesse universo já entendeu quais são as limitações e são muitas, tá? Agora você falou do negócio de engenheiro de prompt, isso aí pra mim é a maior bobeira da face da Terra. A gente pode ter um episódio só pra esculhambar com esses idiotas de engenheiro de prompt. Entende? Tipo, faça-me o favor, né? Você tá querendo supervalorizar. Tipo assim, você falar um miojo gourmet. Engenheiro de prompt pra mim é miojo gourmet. É verdade. Eu acho que entra muito nesses Trend Hunter, né? Essa galera que... e surge metaverso. Aí a galera que já vai afoito devorar tudo sobre metaverso, fala, não, especialista em metaverso. Aí chega a NFC. Era NFC? Não, NFT. Chega a NFT. Não, especialista em NFT. Aí vai pra joguinho de NFT. Não, especialista em... Aí chega e tem... Não, engenheiro de prompt. Eu acho que é essa galera que tenta caçar a tendência, tenta prever a tendência. É um pouco de especulação imobiliária, assim, do que tem tá uma acontecendo. relação inversamente proporcional à inteligência na minha concepção, assim. É aquela pessoa pilantrona que quer pagar de inteligente e não tem nada de relevante para acrescentar sobre o assunto. Eu sou um engenheiro de prompt. Compre aqui meu curso de engenharia de... vá a merda, né, cara? Pelo amor de Deus. Tipo assim, não faz o menor sentido. E aí, pra caminhar aqui pro final do nosso episódio, eu trouxe um outro cenário que eu tava falando pra você aqui quando a gente tava decidindo o nome do título desse episódio, que existe um cenário onde a inteligência artificial cria uma geração que sabe brifar melhor? E aí eu trouxe três perguntas-chave pra gente guiar essa nossa discussão aqui para as considerações finais. Quando que o uso vira dependência da inteligência artificial? O que significa esse excesso de ajuda da inteligência artificial? E como manter o senso crítico quando a ferramenta é tão convincente? São esses 3 pontos aí que eu acho que seria legal pra gente guiar essa nossa discussão. Cara, eu acho que o uso vira dependência quando a pessoa... ela não quer refletir sobre o assunto, né? Então eu quero uma resposta rápida porque eu não quero me envolver com esse assunto, porque envolver com esse assunto vai dar muito trabalho. Eu acho que, tipo, quando a pessoa... o primeiro pensamento, tipo, chegou uma bucha no teu peito. E o teu pensamento, em vez de vou tentar resolver, vou jogar pra IA. Uhum. Eu acho que a partir desse ponto, se você tá assim, já é importante de você dar uma repensada aí do que você tá fazendo, porque a probabilidade de você criar um efeito bola de neve, onde você vai chegar num ponto que você não vai conseguir fazer mais nada sozinho, é muito alta, né? E vou te dizer, em algumas situações no meu dia a dia, eu até faço isso. Mas, de novo, são coisas que são totalmente irrelevantes. Totalmente irrelevantes. Que não são coisas que eu acho que me acrescentam profissionalmente, que não são coisas que eu realmente queira ter um envolvimento em relação a isso, né? Então, assim, eu acho que vira dependência a partir do momento que a inteligência artificial é a primeira opção de resolução daquele problema. Isso, pra mim, já é dependência. Sim. Né? O que é um excesso de ajuda? Cara, eu acho que, de maneira geral, tá todo mundo nesse excesso de ajuda. Acho que junta com vários fatores que a gente já discutiu aqui em outros podcasts, dessa história da educação positiva, onde vocês sempre tem a sua mãe ali te ajudando financeiramente, te ajudando a resolver problemas.
Aí você vai para a vida adulta, ao invés de você aprender a resolver problema, você cria um assistente que vai te ajudar a resolver todos esses problemas, ao invés de você resolver esses problemas sozinhos, né? Eu acho que esse excesso de ajuda é extremamente prejudicial porque você vira uma pessoa totalmente dependente. Alheia, né? Um adulto disfuncional, né? E acho que como manter o senso crítico de quando a ferramenta é convincente, cara, eu acho assim, o resultado final tá convincente, você tá feliz, tá contente com aquele resultado final, eu acho que na verdade esse resultado final também diz muito sobre a sua capacidade cognitiva. Porque vão ter resultados finais que eu vou olhar e vou falar, que bela merda, eu poderia ter feito isso muito melhor. E vão ter resultados finais que eu sem conhecimento sobre, vou olhar e vou falar, isso é melhor do que eu sozinho conseguiria produzir. E se isso é melhor do que o que eu sozinho conseguiria produzir, eu tô contente com o resultado final. Não tem problema nenhum pra mim. Eu acho que eu vou juntar até as duas aqui do excesso de ajuda e de como manter o senso crítico. Eu acho que é excesso de ajuda quando você confia cegamente naquilo que a IA te fala. Então, assim, não importa se é o ChatGPT ou se é aquele Gemini, aquela resumo das respostas do Gemini, a gente vive encontrando erro nesse resumo do Gemini. Tem gente que usa isso cegamente, assim, e eu acho que isso é excesso de ajuda. É você confiar cegamente só porque é uma ajuda. Então, eu tenho uma dúvida, pesquiso no ChatGPT ou no Google, a primeira resposta que me aparece é o que eu estava precisando e vou embora. E aí eu acho que para você manter o senso crítico é justamente você buscar mais de uma solução, sabe? Se você pesquisou no ChatGPT, ele te deu uma resposta, se aprofunda nessa resposta, vê o que ele está te respondendo, vê de onde ele tirou isso. A mesma coisa para o Google. Ele respondeu lá o resumo dele, mas de onde ele tirou esse resumo? Vai em outra página, busca outras informações. Eu acho que com o tempo a gente foi perdendo essa capacidade de pesquisa que a gente tinha, porque as inteligências artificiais jogam tudo no nosso peito de maneira muito prática. E aí a gente acaba confiando cegamente de maneira quase que automática e leva como verdade. Então trazer essa busca, essa pesquisa em outros meios, eu acho que é uma forma muito enriquecedora, não só para você manter o seu senso crítico, como para você manter a sua autenticidade, para você continuar uma pessoa que tem um repertório, que é justamente aquilo que a gente fala com frequência aqui no GKPBcast, de você ter a sua bagagem, né? De você ir acumulando conhecimentos com o passar da sua vida. Sim, eu só queria, antes da gente fechar, da gente encerrar, a gente falou aqui também sobre dizer o óbvio, né? Que o óbvio precisa ser dito. Eu acho que tem um óbvio que precisa ser dito e que eu não tô vendo muita pessoa dizer, que é o seguinte, dá para ter um bom briefing com a ajuda da inteligência artificial. Não precisa ser um ou outro, né? Sim. E como é que você faz um bom briefing com a ajuda de uma inteligência artificial? Não é você pegar e falar assim, faz um briefing para mim disso daqui. Isso não é um bom briefing. Você pode chegar na inteligência artificial, e acho que é isso que falta um pouco para as pessoas, de ter um pouco de humildade na maneira de utilizar a inteligência artificial. Você pode chegar e falar assim, como que eu posso construir um bom briefing? E aí ela vai te dar uma série, porque daí, de novo, né, uma série de informações que vêm de diversos lugares diferentes, que seria um pouco do equivalente de você ir fazer uma busca durante um tempo sobre como se constrói um bom briefing, e tá tudo bem você buscar como se constrói um bom briefing, porque ninguém nasce sabendo como se constrói um bom briefing. Justamente, e cada ocasião específica vai determinar um briefing diferente Exato, também, né? Exato. É um briefing para um aplicativo. Como é que faz um briefing para um aplicativo? Não sei, nunca fiz um aplicativo, então eu posso ir e tentar entender como seria a melhor forma de estruturar um briefing para um aplicativo. E eu vou ler uma série de instruções de como deveria ser um briefing para um aplicativo. E aí a inteligência também ela é um pouco espertinha para deixar... Você quer que eu monte um briefing para você agora? Que a pergunta próxima dela depois de te dar a resposta é essa, né? Sim. E não necessariamente você precisa fazer isso. Não, vou montar. E aí depois você me fala aí se você... E aí você pega essas informações, reflete sobre essas informações, faz essa análise crítica do que dessas informações você acredita que seja relevante para o que você vai passar para a pessoa que você vai passar ou não, e você, com a ajuda da inteligência artificial, vai ter um briefing
bacana, interessante, relevante e dentro daquilo que você precisa, porque não, por mais que seja um briefing para a mesma coisa, ele muda de empresa para empresa, de projeto para projeto, tem projetos que vão pedir uma coisa, projetos que vão pedir outra. Então, o ponto é usar a inteligência artificial para te enriquecer enquanto profissional, não se empobrecer enquanto profissional, Não usar de jogando muleta, tudo, né? jogando tudo, delegando tudo que seria para você fazer dentro dela, porque daí você vai perdendo a sua própria capacidade de analisar aquele resultado, porque você não usou isso para aprender, você usou isso para que fizessem isso por você. E aí é um baita problema. Legal. Perfeito, Matheus. Eu acho que é interessantíssimo a gente trazer aqui também um pouco da visão do pessoal que está assistindo a gente. Então eu queria lembrar vocês que o Spotify ele permite que vocês comentem dentro da plataforma aí. A gente vai deixar uma pergunta aí sempre para tirar um pouco mais de caso vocês não saibam o que responder. A pergunta de hoje é se você utiliza a inteligência artificial no seu cotidiano e em quais situações. E aí você pode responder tanto no Spotify, se você está aí pelo Spotify, tanto no YouTube, na caixa de comentários, ou lá nos nossos perfis também, lá no Instagram, né? E ficar por dentro da gente para trazer essa participação de vocês um pouco para os nossos episódios. A gente tem comentário de alguém para ler? Temos alguns comentários. Tem um comentário muito legal que chegou ontem, que eu achei bem bacana. A Crica Monteiro deixou ontem no nosso episódio das tendências. Se você não viu esse episódio, tá ótimo, que é Tendências para Marketing e Comunicação para 2026. Gente, quanta coisa importante vocês estão trazendo aqui. Obrigada por esse podcast. Muito obrigado a você, Crica, por mandar pra gente essa mensagem, tá? Aí o arroba dela é sem nome 2. Como que é o seu nome, querida? Sem nome já tinha. Sara, é a Sara Paz. Ela colocou: que saudade que eu tava de vocês. Estamos aqui todas as semanas, hein? Toda semana, quarta-feira, a gente tá aí. E a Stephanie, que já é nossa parceira aqui, né? A Stephanie dos Pets mandou aqui, ó: vou ajudar no engajamento comentando por parte, mas ela esqueceu de comentar por parte, porque ela só fez um comentário. Senão fica muita coisa pra eu lembrar de dizer no final do vídeo. Dito isso, eu odeio o TikTok Shop. Eu já comprei lá algumas vezes e odeio a quantidade de vídeos de inteligência artificial e a quantidade de resenha falsa. Vídeos roubados e conteúdo raso que isso gerou. Meu sonho era uma aba separada só pra shopping, porque porque eu pulo a maioria dos vídeos ou bloqueio de vez o criador. Eu acho interessante isso. Eu queria uma aba shopping, porque se eu não quiser ver shopping, eu não vou ver shopping. Mas eles sabem que se eles colocarem na aba shopping, ninguém vai pra aba shopping. Ninguém vai pra aba shopping de à vontade própria. Tem a aba lá, se você quiser ver a loja, né? Aí você vai lá. O maior fã do TikTok Shop tá dizendo que ninguém ia pra aba shopping. Então vocês já vão ver. Não ia mesmo, não. Não ia mesmo. Isso aí a gente tem que encarar a verdade com a verdade. Não há muito o que fazer. A Stephanie deixou alguns outros comentários nos outros vídeos. A Stephanie sempre tá participando. Faça que nem a Stephanie, você aí, ó. Tá em casa, tá ouvindo a gente, gostou do que a gente tá falando ou discorda do que a gente tá falando, vai nos comentários. A gente gosta de ter essa troca aqui com vocês. É muito importante pra gente. Tem um aqui do Max Saru. Regulamentação de inteligência artificial em país que não tem indústria da IA? KKKKK. Ele deu risada aqui da nossa cara. Mas eu também não deixo barato, não, porque eu respondo. Se vocês vierem fazer gracinha no nosso comentário, eu respondo vocês de volta. Então, se vocês quiserem rage bait, é só vir comentar besteira aqui nos nossos episódios. E aí eu disse pra ele que para ter regulamentação não precisa ter uma indústria, basta ter consumo. Nunca vi isso, precisa ter uma indústria de IA brasileira, só pode regular o que é brasileiro. Vamos regular o samba e a cachaça, é isso que a gente vai regular só no Brasil, porque o resto... Não entendi. Então fala lá pra Austrália, que bloqueou o acesso pra criança em rede social, que eles não podem bloquear porque a rede social é americana. Não faz sentido nenhum. Não, a gente não pode regulamentar nenhuma rede social, né? Porque a gente não tem nenhuma rede social que é brasileira. E nem inteligência artificial é mais fácil que a gente tem, inclusive, porque existem projetos brasileiros de inteligência artificial, né? Mas aí ele deixou ali a opinião dele. Que bom que a gente fez rir. Como é que é o nome dele? Max, muito bom por ter feito você dar risada. Continue com a gente pra rir mais, tá? Quero lembrar também que vocês podem deixar uma avaliação no nosso podcast, tá? Se você não gostou do nosso podcast, não avalie, por favor, porque a gente também não tá tão disposto assim. Tô brincando. Vocês podem deixar lá 5 estrelinhas pra gente no Spotify, pode deixar o seu joinha pra cima aqui no YouTube, se você estiver assistindo a gente pelo YouTube, tá? E você também pode se inscrever no nosso canal, seguir a gente aqui no Spotify, enfim, você sempre tem a possibilidade aí de se conectar com a gente para continuar recebendo os nossos conteúdos.
É isso aí. Não esquece também de seguir as redes sociais do GKPBcast, é muito importante, porque aí a gente tá pedindo pra você em todos os episódios. Se você ouviu um dos episódios, chegou no final, você já fez, você nem vai precisar fazer de novo, porque a gente já pediu, você já fez, a gente tá na mesma página aí, todo mundo falando o mesmo assunto. Vai lá, GKPBcast no Instagram, no TikTok é gkpb.oficial e temos as nossas redes sociais pessoais. Aqui na minha frente temos Matheus Ferreira, pra você fazer aquela conexão no LinkedIn e @Geek Publicitário para você seguir no Instagram. Eu sou o Victor Alexandro no LinkedIn e Victor Alexandro no Instagram. E aí você pode seguir também o gkpb.oficial para ficar por dentro de várias novidades, muita coisa legal que sai lá no Instagram também. A gente se vê na próxima semana. Um beijo e tchau, tchau. Tchau, gente.